Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Espírito Santo. Então, o tema do vídeo é Te apresento o Espírito Santo. Eu vou ler alguns versículos para você conhecer um pouco mais dessa terceira pessoa da Trindade. Quando vemos em Gênesis, na criação, o Espírito Santo já estava lá. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo, ele é uma das três pessoas da Trindade. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, quando Jesus veio para a terra, quando Jesus veio habitar entre nós, para que fosse entregue para morrer, para que todo aquele que nele crê fosse salvo, ele disse, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ele ficou ainda mais 40 dias com os apóstolos e subiu de volta aos céus. Então Jesus disse aos apóstolos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles recebessem poder. E esse poder era justamente o Espírito Santo descendo sobre eles, em forma de línguas de fogo. Gênesis 1 e 2, o Espírito de Deus parava sobre as águas e ele esteve ativo durante toda a criação. Então, Deus é antes de tudo e será depois de tudo. Então, Deus era, Deus é e ele continuará sendo. Então, quando é que nós vemos as três pessoas da Trindade? No dia do batismo de Jesus, quem conhece a história sabe que Jesus foi até João Batista para ser batizado. E João Batista disse assim: eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus: deixa assim por ora. Era necessário que Jesus fosse batizado por João Batista. E João Batista batizava com água. E ele dizia antes: eu batizo com água, mas virá um depois de mim que batizará com fogo. Então, quando Jesus desce nas águas, que ele sobe, o Espírito Santo vem em forma de uma pomba e Deus fala: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, naquele momento, a gente vê Jesus, o Espírito Santo em forma de pomba e Deus falando. Então, nós vemos as três pessoas da Trindade no momento do batismo de Jesus. Mas o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um fogo, ele não é um vento. É porque a gente, quando lê em Gênesis, a gente lê que o Espírito pairava sobre as águas, né? Em Gênesis 1, 2. E aí a gente imagina que é uma força, mas não, o Espírito Santo é uma pessoa. Em Atos 5, 3, 4, quando Ananias e Safira, eles tinham um campo e muitos dos apóstolos, muitas pessoas estavam vendendo seus bens e doando aos apóstolos. Então Ananias e Safira era um casal que tinha um campo, vendeu esse campo. E eles disseram aos apóstolos que venderam o campo por X, só que eles tinham retido uma parte do dinheiro. E aí quando Ananias chegou primeiro e falou, dizendo a Paulo que tinha vendido o campo por X, sendo que ele tinha retido uma parte do dinheiro, e aí Paulo diz: por que você permitiu que Satanás enganasse seu coração e mentisse ao Espírito Santo? Paulo disse que Ananias não mentiu a Deus, mas sim ao Espírito Santo. Então, na mesma hora, Ananias caiu morto e pouco tempo depois, Safira, que era sua mulher, veio e contou a mesma história. E Paulo perguntou: é verdade que vocês venderam o campo por tanto? Ela confirmou a história e ele disse: porque vocês quiseram enganar a Deus, vocês não mentiram aos homens, mas mentiram ao Espírito Santo. Então, Safira também, nesse momento, ela cai morta. E ele disse: os homens que levaram teu marido estão aí, eles te levarão também. E aí ela cai morta. Então, a pessoa pode tentar mentir para o Espírito Santo, que como ele é uma pessoa, ele tem características de uma pessoa. O Espírito Santo também é aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, assim como diz na palavra de Deus. Não é por força nem violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, quando a gente vai falar sobre Deus, sobre o Espírito Santo, quem convence a pessoa que ela está em pecado, que ela precisa de salvação, é o Espírito Santo. Em Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, nós podemos também entristecer o Espírito Santo, nós podemos mentir ao Espírito Santo.
E não queremos fazer isso, porque o Espírito Santo ele tem sentimentos. Como uma pessoa, ele tem sentimentos. O Espírito Santo também é o selo da nossa salvação. É a garantia da nossa salvação. Quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo como selo e garantia da salvação. Assim como diz Efésios 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele só habitava, na verdade, ele não habitava, ele vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Então, quando o sacerdote entrava ali no templo, quando o profeta ia profetizar e os reis também, o Espírito Santo vinha sobre eles, mas não habitava dentro. Mas quando Jesus veio, quando Jesus se entregou por nós, quando Jesus foi assunto aos céus e quando em Pentecostes os apóstolos receberam o Espírito Santo, então a partir daquele momento todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida foram selados com o Espírito Santo, que é o que garante a nossa promessa, garante a nossa salvação. Em João 14, 16 e 17, descreve a promessa de Jesus antes de enviar o Espírito Santo aos seus seguidores. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Então, se Jesus não fosse, o Espírito Santo não iria vir. Ele rogou ao Pai que nos mandasse um outro Consolador. É o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que fala dentro de nós, porque quando aceitamos Jesus Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. A Bíblia diz que nós somos uma nova criatura em Cristo, e o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós, e ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, muitas vezes a gente tem uma nota dentro de nós, algo para fazer alguma coisa ou para não fazer, que a gente tenha consciência que não vem de nós, que não é a nossa consciência falando, mas é o Espírito Santo falando através de nós. Ele quer se comunicar conosco. E quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, mais a gente tem essa confirmação desse testemunho interior. Então, muitas vezes o Espírito Santo fala para nós, através desse testemunho interior, para fazer uma coisa, ou para fazer outra coisa, ou para não falar determinada coisa, ou para ir a um lugar, ou para não ir a um lugar. E como você desenvolve isso? Através da oração. Sem o Espírito Santo, o homem não poderia compreender que ele errou, que ele precisa de salvação, que ele é um ser pecador, que precisa ter um Salvador. Então, o Espírito Santo é aquele que nos convence dessa necessidade de que não podemos fazer tudo por nós mesmos. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer, né? Sem Deus nós não podemos fazer nada. E é um grande privilégio poder ser templo do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que somos templos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós e nós somos templos do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos cada dia mais nos encher da palavra, buscar a palavra de Deus, buscar renovar nossa mente e nosso espírito, e o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a fazer isso. O Espírito Santo também concede dons aos homens. Quando ele veio em Pentecostes, Jesus disse que eles seriam testemunhas dele até os confins da terra. Então o Espírito Santo, ele nos dá os dons espirituais, ele distribui dons à igreja, concede sabedoria, fé, discernimento, ele consegue o dom de cura, o dom de palavra de sabedoria, palavra de revelação. O dom da oração em línguas também é o Espírito Santo que nos dá. E em Gálatas 5:22 fala sobre os frutos do Espírito, que são amor, paz, paciência, alegria, domínio próprio. Essas são as marcas de quem está no Espírito. Então, o Espírito que está dentro de nós, ele nos capacita, mas ele não faz tudo sozinho. A gente pode escolher ignorar o Espírito Santo, a gente pode escolher não orar, a gente pode escolher não buscar, não estar com ele. E com isso a gente também entristece o Espírito Santo. Então, a gente tem que dar valor, dar a importância para esse Deus que habita dentro de nós. Porque Deus está nos céus, nos mais altos céus. Jesus está assentado à direita de Deus. E o Deus que está conosco, Deus que está dentro de nós, é o Espírito Santo. É aquele que nos acompanha, é aquele que nos ajuda, é o nosso consolador, é o nosso amigo, é o nosso conselheiro, é o nosso professor, é o nosso ajudador.
Então, o Espírito Santo é o nosso selo de que a eternidade para nós já está assegurada. Mas enquanto nós estamos aqui vivendo nessa terra, Ele nos consola nas lutas, Ele nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações. Ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos levanta, é aquele que nos consola. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos abatidos, estamos chorando, é o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito Santo que nos abraça de forma interna. É nele que a gente pode deitar no colo, sabe? Dizer assim, Espírito Santo, vem aqui, fica comigo, me ajuda, me consola, porque Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos de tribulação. A sua presença não é passageira, a sua presença é eterna dentro de nós e um dia estaremos com Ele na glória. Então, quando abrimos o nosso coração e permitimos que o Espírito Santo nos guie, a nossa vida se torna cheia de propósito, cheia de direção e de sentido, porque nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade de Deus, que nem sempre é igual à nossa vontade. Então, que nós possamos deixar o Espírito Santo guiar os nossos passos, nos direcionar a fazer aquilo que Ele deseja e que nós possamos estar sempre prontos, disponíveis para fazer a vontade dEle. Então eu quero fazer uma oração com você. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pelo Espírito Santo que o Senhor enviou para nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas mandou o Espírito Santo para habitar em todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer da justiça, do pecado, do juízo, que Ele nos molde, que Ele nos indique o caminho, que Ele nos dê uma vida com propósito, que Ele nos dê, Senhor, as direções que precisamos. E que Ele nos ajude nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias. Que nós possamos sempre recorrer ao Espírito Santo e que nós possamos sempre renovar a nossa mente para que nós não entristeçamos o Espírito Santo, antes possamos alegrar o coração dele. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Se você foi edificado por essa palavra e puder, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando, que precisa conhecer o Espírito Santo, que precisa encontrar o Espírito Santo na sua vida, que precisa ser convencido daquilo que o Espírito Santo, só Ele pode fazer na vida de alguém. Que Deus te abençoe e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.